Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos! Bem-vindos a mais uma live e hoje vai ser uma live muito legal. Estou muito feliz de estar com vocês. Olá Jéssica, olá Paula, underline Marcelo, Matheus, olha Pati, Carineiro7, Jesus, Rosângela, todos muito bem-vindos. Juninho, Júnior, né? Fernanda Andrade Ribeiro, Daniela Oliveira, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação imensa estar com vocês. Hoje uma live diferente, uma live onde eu vou ter o prazer, né? É um prazer enorme de estar com a editora Ave Maria, né? A editora Ave Maria, que é assim, uma presença de evangelização no Brasil fantástica, há mais de 120 anos presente no Brasil. E uma curiosidade, hein? Foi a primeira editora a colocar na mão do brasileiro, há 60 anos atrás, tá bom? A Bíblia em português. Até então não existia. Como é que o meu pai, na juventude dele, ia ler a Bíblia? Não tinha como, pois somente há 60 anos atrás foi colocada na mão do brasileiro, né? A Bíblia traduzida no português. E quem fez isso? A editora Ave Maria. E hoje nós vamos bater um papo. Eles praticamente vão me entrevistar também, vão fazer algumas perguntas. Eu vou estar com o Diego daqui a pouquinho, eu vou chamá-lo aqui. E você, por favor, esteja atento. Manda um aviãozinho aí para todo mundo, né? Esse aviãozinho aí, manda aí para os seus amigos, para que nós possamos trocar uma ideia nesse mês que é o mês da Bíblia, né? Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Tá legal? Então, desde pequeno eu escuto essa palavra e desde os 18 anos eu faço da Bíblia a minha leitura diária, né? Faço o possível para todos os dias ter contato com a Sagrada Palavra de Deus. Então, esse mês da Bíblia eu estou muito feliz porque aceitei o convite da editora Ave Maria para, nesse mês, ser o embaixador da Bíblia no Brasil. Que responsabilidade, que reconhecimento, agradeço a Deus e assumo isso. E não apenas assumo isso para o mês de setembro, mas eu assumo isso para o resto da minha vida. Assim como eu aprendi com o Monsenhor Jonas Abib, ele que colocou no meu coração o amor pela palavra de Deus, eu quero agora, aos 56 anos de idade, próximo aos meus 60 anos, daqui a 4 anos, eu quero me tornar para essa juventude que eu fiquei à frente durante tanto tempo no PHN, eu quero contagiar o seu coração para que você hoje, que começou comigo há 22 anos atrás, nessa aventura de dizer não ao pecado, hoje, maduro na fé, talvez casado, com filhos, até com netos, que você possa agora trilhar um caminho, um novo caminho comigo. Acredite, você pode se tornar um homem da palavra, uma mulher da palavra. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vamos ver se a editora Ave Maria já está aqui. Opa, já está aqui. Opa, vamos lá, vamos adicionar aqui a editora. Vamos falar com o Diego, que trabalha também no setor de marketing da editora, está conectando. Olá, Olá, Diego! tudo Tudo bem, bem? Dunga? Boa noite. Boa noite, é uma alegria muito grande estar com você. Para mim também, para nós, a Editora Ave Maria, é uma honra, é uma alegria estar com você também, com todo mundo que te acompanha nas suas redes sociais, viu? Boa noite, Dunga, boa noite para todo mundo que acompanha o Dunga também no Instagram, viu? A paz de Jesus, o amor de Maria. Amém, amém mesmo. Rapaz, eu estava dizendo que eu fiquei tão feliz quando a editora Ave Maria me fez esse convite de ser o embaixador da Bíblia no mês de setembro, divulgando nos meus programas de televisão, nas minhas redes sociais. Mas eu percebi aí também, Diego, que é um convite para o resto da minha vida, né? Eu vejo que é um chamado de Deus para que aos meus 56 anos de idade, né, depois de ter começado tão cedo com a palavra de Deus, com 18 anos, eu agora, graças a Deus, um pouco mais maduro, já com netos, eu quero assumir o compromisso de ser uma pessoa que quer contagiar as pessoas a terem a prática e o amor à palavra de Deus. Obrigado pelo convite de vocês, viu?
Imagina, irmão. Olha, esse mês de setembro, né, mês dedicado à Bíblia, é um mês muito especial para nós da Editora Ave Maria, né? E tem na sua essência o compromisso de propagar a palavra de Deus por todos os meios possíveis, né? Então, esse mês de setembro, as lives especiais das redes sociais da Editora Ave Maria são dedicadas à Bíblia, à palavra de Deus. E nessa live de abertura, com você, né, a gente vai conhecer um pouco mais a história da Bíblia Sagrada, da Bíblia Sagrada Ave Maria, né, a primeira Bíblia católica do Brasil, a sua importância e os frutos para a igreja, a vida da igreja no Brasil. Além de fazer também um breve estudo bíblico com você. Quem te acompanha no Instagram já está acostumado com as suas lives de estudos bíblicos. E também acompanhar algumas histórias, né, de como que a palavra de Deus influenciou e continua influenciando a sua vida e missão, viu? É uma alegria para mim, Diego, porque eu fui conquistado mesmo pela palavra de Deus quando eu tinha 18 anos de idade. Eu me lembro até hoje, chegando naquela igreja, aquele jovem que estava nos descaminhos da vida, infelizmente, no caminho das drogas e tudo mais, mas aquele grupo de oração da Renovação Carismática Católica, todos com a Bíblia na mão, né? Todos com aquela Bíblia tradicional com zíper, assim, capa de couro. Eu entrei naquela igreja sem saber o que eu estava fazendo, mas de repente fui profundamente tocado por Deus, saí daquela igreja batizado no Espírito Santo, entrei drogado e saí batizado no Espírito Santo, hein? E naquela semana já fui presenteado com uma Bíblia e a partir daí então começou uma história maravilhosa na minha vida, muito incentivado pela minha mãe também, que era uma pessoa da palavra. E eu tenho até uma história, daqui a pouco eu vou contar, com o Salmo 90, que você vai gostar muito de ouvir. Mas realmente, a palavra de Deus entrou na minha vida e me fez ser a pessoa que eu me tornei. Claro que eu tenho que caminhar muito ainda, né? Que como leigo a gente se esforça muito, mas até onde eu cheguei, eu dou graças a Deus e muito, muito agradecido, muito grato mesmo à Bíblia da Ave Maria, que foi a Bíblia que eu sempre usei, até hoje, e agora com essa edição, né, de estudo, então que agora eu estou assim, de lua de mel de novo com a palavra de Deus. Ô Dunga, você vai falar um pouquinho mais aí sobre a sua história de conversão, né, utilizando a Bíblia, essa história também com a sua mãe, né, que te ajudou nesse processo também. Mas antes, você tem como falar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, né, que em julho desse ano você foi acometido, né, você teve a Covid-19, irmão. E aí, como foi passar por esse susto? Rapaz, foi difícil, né? Eu, com a minha vida toda agitada, e vai para cá, e faz programa, vai para São Paulo, volta para Cachoeira, e vai para o Rio de Janeiro, e de repente eu percebi que eu estava convivendo com muitas pessoas e que essas pessoas estavam testadas positivo em relação ao Covid. Eu falei, opa, deixa eu fazer o meu exame também. Fui e testei positivo, né? No dia que eu testei positivo, eu não tinha nenhum sintomas, mas imediatamente eu já me isolei no meu quarto. E os primeiros 6 dias eu não tinha sintoma nenhum, não sabia o que estava. Eu sabia que eu precisava ficar no quarto, minha esposa já levando a comida para mim, o café da manhã, e eu já 6 dias sem ver ninguém, mas sem sintomas. Mas no 7º, 8º, 9º e 10º dia, Diego do céu, meu Deus do céu, olha, eu pensei que eu ia morrer, rapaz. Uma fraqueza, uma indisposição estomacal, calafrios. Graças a Deus não tive problema de respiração, nem dor de cabeça e nem febre. Mas assim, ficava num cansaço que no meio do banho eu tinha que voltar para a cama e ficar 3 horas deitado, me recuperando da força que eu perdi só de ir ao banheiro. Me alimentei com muita dificuldade, perdi 5 quilos, e 5 quilos para mim é muito. Então eu perdi 5 quilos de massa magra, então eu fiquei muito magro. Mas, graças a Deus, né, foi um tempo também de oração, e quem me fez companhia, mais uma vez, foi a palavra de Deus. No meu quarto, eu tenho uma televisão no meu quarto, mas ela não está ligada à antena, né? E eu não tinha muito DVD em casa, então porque a gente perdeu o costume de comprar DVDs por causa das facilidades dos canais por assinatura. Então eu tinha 2 DVDs apenas, ficava revezando, mas já me enjoei no 3º dia, porque já tinha visto muitas vezes. Aí eu percebi que Deus queria falar comigo.
Então, mais uma vez, eu peguei a palavra de Deus e naqueles 21 dias de quarto, os primeiros 14, e depois a médica me pediu mais uma semaninha, eu me dediquei praticamente o dia todo. E olha, Diego, foi assim uma bênção. Ao mesmo tempo que eu estava vivendo as complicações dos sintomas do Covid-19, ao mesmo tempo Deus falava comigo de uma forma muito profunda. E quando terminaram aqueles dias que eu estava de alta, né, completamente recuperado, como estou hoje, eu percebi o quanto Deus, através da sua palavra, mais uma vez, usou daquela situação para me formar um pouco mais. E sabendo do desafio do mês de setembro, que estava chegando, do compromisso que eu tinha assumido com a editora Ave Maria, então Deus me fez ficar um pouquinho mais profundo naquilo que eu viria a fazer nesse mês de setembro. Hoje eu fiz o meu primeiro estudo bíblico dentro da live diária que eu faço, e foi uma bênção, a repercussão, pessoas de Portugal, dos Estados Unidos, do Japão, o próprio Padre Bessa, que mora em Jerusalém, estuda arqueologia. Então, eu percebi que aqueles dias de Covid me prepararam para setembro, o mês da Bíblia. É isso aí. Graças a Deus você está curado, aí está com saúde, né? Graças a Deus. Ô Dunga, você faz uso constante, né, das redes sociais para falar com o teu público, né? Qual que é a importância e o poder da evangelização por intermédio do meio de comunicação, principalmente as novas mídias, nesse período de isolamento social que estamos vivendo? Olha, a importância é fundamental, né? É grande demais. Por quê? Porque primeiro o alcance é muito grande, né? Então, antigamente nós tínhamos o Cid Moreira no Jornal Nacional, dizia boa noite. E todo mundo em casa dizia boa noite. Então era um falando e milhões ouvindo. Hoje nós temos milhões falando, milhões ouvindo. As opiniões estão aí, todo mundo. Mas a importância de você levar conteúdo nas redes sociais, isso é muito importante. Eu me convenci disso. Eu tenho 465 seguidores no Instagram, muitos no Facebook, muitos também no YouTube, mas eu tenho um carinho muito especial pelo Instagram, porque é muito rápido, né? A resposta é rápida, o comentário está ali, e a gente percebe quando a gente se dedica a levar conteúdo para as pessoas, conteúdo espiritual principalmente, que é o meu caso, eu sou missionário, e conteúdo bíblico, a ressonância que existe entre as pessoas. Porque às vezes a pessoa está no hospital, ela está trabalhando, ela está viajando, ela está hospedada no hotel, ela está, enfim, ela está em todos os lugares e de repente ela abre, aquela pessoa que me segue, essas 465 mil pessoas que me seguem, elas têm a oportunidade de ter acesso a uma experiência que eu estou vivendo com Deus e incentivando a ela ter a mesma experiência. Então, a importância de levar conteúdo, principalmente isso, conteúdo, e, claro, despertar nas pessoas o gozo, né? O gozo da alma, de rezar, né? de se enculturar, de aprender um pouco mais com a palavra de Deus. Volto a dizer, eu estive 41 vezes na Terra Santa. Em todas essas vezes que estive lá, esteve na minha mão a Bíblia da Ave Maria, mas depois que essa Bíblia, edição de estudo, chegou até mim, eu tripliquei, né, o meu gosto pela palavra de Deus, por causa dos rodapés, por causa das introduções de cada livro. É um verdadeiro curso bíblico para leigos. Então eu criei Alma Nova, né? Alma Nova, e estou sob esse impulso e levando nas minhas redes sociais essa nova experiência com a palavra de Deus que eu estou fazendo agora nessa atual fase da minha vida. Então, a importância é extrema. Muita gente está fazendo um bom trabalho na internet, principalmente os missionários católicos. Estão fazendo lives de música, lives de entrevista. Eu estou me dedicando mais ao estudo bíblico e passando essas informações para as pessoas. Então, está sendo uma bênção. Nós estamos redescobrindo o uso da internet
e realmente potencializando muito o alcance da palavra de Deus. Com certeza, né, Dunga? Você também adquiriu aí novos seguidores nesse período aí. Você está mais assíduo nas redes sociais, né? Então, é até bom esse próximo passo que a gente vai dar aqui na live para que as pessoas que estão te conhecendo agora possam conhecer um pouquinho mais do seu processo de conversão, viu, Dunga? Então, volto a dizer que é com grande satisfação que a Editora Ave Maria tem você como nosso embaixador da Bíblia Ave Maria nesse mês de setembro, viu? Então, Dunga, você pode falar um pouquinho sobre a importância da palavra de Deus na sua conversão? Inclusive, né, você, ó, é um dos personagens aqui do livro 5 Pedras de Davi, aqui publicado pela Editora Ave Maria, que conta também um pouco da sua vida de missão, né, de cantor, de pregador. Dunga, ó, também, ó, deixa eu mostrar aqui a capa da revista Ave Maria, a contracapa, ó, com você, ó. Nossa, você tem ela também? Tenho. Deixa eu pegar aqui. Ô, Neia, por favor, pega na minha bolsa a revista da Ave Maria, por favor, tá em cima. Ó, enquanto a Neia vai pegar a revista Ave Maria, eu vou até aproveitar e dar um recadinho bem rápido sobre a revista, viu? Essa é uma dica de leitura, viu, Dunga? Um conteúdo, um alimento espiritual para quem está aí nesse isolamento social, né? A revista Ave Maria é a primeira revista mariana, viu, dedicada a Nossa Senhora do País, com 122 anos de história. Ela está com a sua versão digital gratuita. Então, quem estiver assistindo essa live, quiser acompanhar as reportagens, os artigos da revista Ave Maria, é só acessar lá www.revistaavemaria.com.br. Aí vai ter acesso a todo o conteúdo. Olha só que bacana! Tá com cacau, tá com revista. É isso aí. Muito tudo. legal. Olha, isso aumentou e muito a minha responsabilidade, né? Ter o meu nome ligado a uma instituição tão bacana, tão linda, tão séria, né? E presente no Brasil há tanto tempo, isso me deu ainda uma maior responsabilidade. E a gente sabe que quanto mais responsabilidades são colocadas na nossa mão, mais a gente cresce, mais a gente amadurece, mais a gente se expõe, né? E assume o compromisso realmente com a igreja, né? De ser uma referência para as pessoas. Então, quando eu vi a minha foto no catálogo, na revista, eu disse assim, realmente Deus, ele nos impulsiona para patamares um pouco mais responsabilizantes na nossa vida. Então, eu fiquei muito feliz. Mas você me perguntou aí sobre a história. A minha primeira experiência com essa responsabilidade, esse batismo, né, nos meus olhos, nas letrinhas da Bíblia, foi o seguinte. Eu me lembro, Diego, que eu, ainda uma época da minha vida que eu estava nas drogas, e a minha mãe já era uma pessoa assim, sabe, assídua na palavra de Deus, ela lia todo dia a palavra de Deus, e eu levantava cedo para ir trabalhar, ainda com a ressaca da noite anterior, eu passava em frente ao quarto dela, ela dizia assim, filho, dá para você ler o Salmo 90 para mim? E eu falava, mãe, não dá, estou perdendo a hora, não tem como. Por favor, filho, eu estou com a vista cansada. Aí ela me dava a Bíblia, eu lia. Rapaz, eu lia com uma má vontade, você não tem noção. Tu que habita sob a proteção do Altíssimo. E lia, mas lia. No dia seguinte, mesma coisa. Falei, não, mãe, hoje não dá, estou perdendo a hora. Mas, filha, ela insistia e eu lia. E no terceiro dia, na terceira semana, e no segundo mês, e no terceiro mês. Houve uma época que realmente eu saía correndo, porque eu estava perdendo a hora. Ela falava, filho, lê para mim. Eu falei, não, mas não dá, hoje não dá, vou perder a hora, vou ser mandado embora. Ela dizia assim, peraí que eu vou pegar a Bíblia. Eu falei, não precisa não, mãe. Peraí, tu que habita sob a proteção do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio, minha cidadela, meu Deus em que eu confio. Ou seja, ela ensinou, pela insistência, pelo amor de mãe, um filho que ainda estava nas drogas, decorar naquela época o Salmo 90. De tanto que eu li para minha mãe o Salmo 90 todos os dias. E foi justamente o Salmo 90 que começou essa minha relação de oração, de volta para Deus e também, é claro, de leitura da palavra de Deus. Porque foi nesse período que eu, graças a Deus, tive o meu encontro pessoal com Deus. E aí aquela Bíblia surradinha da minha mãe, ela falou, toma, filho, né? Comece a ler. E depois eu comecei a tomar gosto. E depois disso, me presentearam com uma Bíblia nova, da Ave Maria, dessa capa de zíper.
e ela ficou comigo muitos anos, muitos anos. E de tempos em tempos eu trocava a Bíblia porque não tinha mais onde anotar, né? Onde grifar. E assim foi desde 1983, né? Até os dias de hoje. A Bíblia da Ave Maria é uma companhia para mim, para minha esposa, que também é uma pessoa que estuda bastante, que lê bastante. Enfim, é uma história maravilhosa, Diego. Que lindo, viu, Dunga? Olha, eu particularmente me sinto também muito tocado com todo o seu processo de conversão, porque eu me identifico, viu? Já ouvi falar bastante da sua história de conversão e confesso que eu vou aproveitar até esse momento aqui, porque acho que no decorrer da vida você vai tendo a sua maturidade, né? Maturidade de fé também, como ser humano. E eu, Dunga, a minha vida não foi muito diferente da sua, não, né? No processo de conversão, viu? E uma coisa que me ajudou bastante foi justamente a oração, viu, cara? Eu, nos últimos, assim, 2 anos, vamos dizer assim, desde quando eu comecei a trabalhar na Editora Ave Maria, a reza do terço, por exemplo, tem sido uma constante na minha vida. Isso tem me trazido Maravilha. muita paz, sabe? Muita paz, muita serenidade. Então, eu sempre... Tá me ouvindo agora, Dunga? Sim, sim, agora estou. Que tinha saído da tela. Então, eu sempre gostei de me divertir com os amigos, tudo, sair para algum barzinho, para bater um papo, né? Mas depois de um tempo, começou a não ter prazer, não tinha, parecia, sabe, uma vida sem sentido. Então, eu falei, pô, não é isso para minha vida, sabe? Só que isso estava me inquietando, eu comecei a passar por uns problemas assim, de ansiedade, depressão, e foi justamente rezando na oração. E uma oração que me ajudou muito, continua ajudando no meu dia a dia, é a oração do Espírito Santo. É impressionante como ela tem uma potência na sua vida, sabe? Então, eu sempre estou rezando ela. Uma coisa que eu comecei a fazer também, cara, faz uns meses mais ou menos, toda vez que eu tenho alguma vontade, assim, sei lá, de ir para um bar, assim, e ficar, sabe, a esmo, sem sentido, sem amigos, sem ninguém, eu vou para casa rezando o terço. Sabe, o trabalho é rezando o terço. Que aí Que eu vou legal. direto para casa, eu não faço curva, entendeu? Então, essa questão da oração tem me ajudado bastante no meu dia a dia, viu? Que Sinceramente. legal. Bacana Muito legal. demais. A gente vai descobrindo, né, Diego? A gente vai descobrindo e vai preferindo as coisas de Deus. Só se ama aquilo que se conhece, né? Enquanto eu não conheço, eu não posso dizer que eu amo de fato. Mas quando eu começo a conhecer, a ter intimidade, a gente vai preferindo as coisas de Deus. Como dizia o Padre Léo, buscar as coisas do alto. E buscar as coisas do alto significa também aprender, né? Todo dia eu gosto de aprender alguma coisa. E eu fico feliz quando alguém me fala alguma coisa que eu ainda não sabia. E é uma descoberta, né? Então, acho que todo dia nós devemos descobrir alguma coisa, seja no campo da política, da saúde, da arte, do ensino, seja principalmente no campo da religiosidade, descobrir uma informação nova, né? Um dado novo, uma curiosidade que até então a gente não sabia, significado de uma palavra, né? De uma expressão. Então eu fico muito, muito feliz quando, através de um estudo, eu paro numa palavra que eu não sei o significado. Às vezes você está lendo a palavra de Deus e você para numa expressão, numa palavra, poxa, eu não posso prosseguir, eu preciso saber. Aí eu vou no dicionário bíblico, eu vou no dicionário da língua portuguesa, eu pesquiso na internet. E quando eu descubro realmente o significado daquilo que eu estou lendo, é uma descoberta, né? Puxa, aprendi mais uma coisa no dia de hoje. Então, isso para nós é muito importante e eu vejo que a leitura da palavra de Deus, a gente passa pela história da humanidade, a gente passa pela história dos povos, dos domínios. A gente sabe que o Oriente Médio, né, e principalmente aquele corredorzinho ali da África para o Ocidente, para a Europa, para o leste europeu, o Oriente, aquele pedacinho de terra que é menor que o menor estado do Brasil, que é Sergipe, né? Então Israel é menor que o menor estado do Brasil. E aquele pedacinho, que era o corredor de comunicação entre a África e depois a Ásia, a Europa e tudo mais, ali
Deus, no meio do mundo, falou, não, agora eu vou mudar a história. Vou mudar a história e vou começar com Abraão. E aí, ou então, toda essa história maravilhosa, né? Abraão está a 1950 anos antes de Cristo. Então, veja bem, quanta história nós temos ali dos gregos, dos romanos, dos egípcios, dos Ptolomeus, dos Seleucidas, de tantos povos, né? E agora, atualmente, né, os judeus que voltam para lá e nós podemos visitar. Então, quando eu descubro uma coisa, eu falo, meu Deus, obrigado, obrigado. E a leitura da palavra de Deus realmente causa isso em nós. Quanto maior ou melhor for a pergunta, melhor será a resposta. Então, eu quero aprender a fazer pergunta para Deus. Se eu aprender a fazer pergunta boa, para mim está ótimo, porque as respostas serão melhores ainda, né? De fato, né, Dungão? Os textos das Sagradas Escrituras são milenares, né? E olha, mas a editora Ave Maria, viu, Dunga, continua inovando, né? Lançando, né, modelos com novos projetos gráficos e acabamentos especiais que enobrece ainda mais a Bíblia mais querida do Brasil, né? Acho que você tem até tem todos os modelos da Bíblia aí com você, né? Eu tenho sim. Tem, né? Eu tenho porque as Bíblias que eu estou, nesse mês agora, eu estarei sorteando, né, todas as sextas-feiras, 2 Bíblias, né, cedidas pela editora Ave Maria. Então, sexta-feira agora, por exemplo, eu vou sortear uma Bíblia edição de estudo e uma Bíblia para criança, aquela Bíblia ilustrada. Olha, você não sabe a torcida que está os participantes assíduos da live das 7 da manhã. Todo mundo, ai, tomara que seja eu, porque realmente as Bíblias da Ave Maria, os modelos que vocês criaram, as capas, né, a diagramação, o tamanho das letras em algumas, sabe? Estão realmente muito boas. Muito boas. Parabéns. Olha só, aqui atrás de mim tem alguns modelos das Bíblias, inclusive as novas, né, as recém-lançadas. Dentre elas, tem uma com a capa de Maria, né, com a ilustração de Maria com o menino Jesus. Ela é linda, linda, linda. A Bíblia Eucaristia, né, que traz ilustrada também em sua capa o Santíssimo Sacramento. A Bíblia de Catequese, né, pensada para ser utilizada nos encontros de catequese. A Bíblia Sagrada Ave Maria com lantejola, né, que é um modelo completamente inédito na história das Bíblias católicas. Então, tem bastante modelo novo aí interessante com conteúdo da Bíblia Sagrada Ave Maria, viu? Ô Dunga, você começou a falar um pouco da cronologia bíblica, né? De Abraão a Jesus. Você pode falar um pouco mais sobre isso e também sobre a paciência de Deus, né, ao longo da história? Posso sim, é o assunto que mais me prende a atenção, né? Eu até estou montando atualmente uma apostila, porque em novembro do ano que vem, veja bem, em novembro do ano que vem, eu vou conduzir um grupo de estudo para a Terra Santa. Então nós estamos aí com um grupo sendo formado de 50 pessoas e nós vamos levar essas pessoas até a Terra Santa. Serão 10 dias inteiros, né, peregrinando, e no final de cada dia nós faremos um resumo do dia, né? Por exemplo, no primeiro dia nós geralmente visitamos Nazaré, Caná e o Monte Tabor. Mas no final do dia, antes de voltarmos para o hotel, nós vamos parar em uma daquelas arenas a céu aberto e vamos preencher algumas coisas nessa apostila que nós estamos preparando carinhosamente. Então, cada peregrino, ao embarcar, vai ganhar, vai ser um presente, tá? Uma apostila como essa, tá? E uma Bíblia da editora Ave Maria. Então, imagina, o peregrino ele vai chegar no aeroporto e ele vai receber de presente a apostila que ele vai preencher ao longo da peregrinação e uma Bíblia de estudo, né? Uma Bíblia para estudo que a Ave Maria preparou. Então, todos nós seremos em 50 pessoas estudando a palavra de Deus na Terra Santa. E uma das coisas que mais nos ajudam a entender a palavra de Deus é a cronologia bíblica, saber quem veio depois de quem, antes de quem, né? E eu preparei uma coisa aqui, Diego, só para a gente ter uma ideia das datas, né? Para que a gente possa seguir. Isso aqui vai fazer parte do estudo lá em novembro. Por exemplo, quando se fala em Abraão,
né? Abraão, quanto tempo antes de Jesus Abraão foi chamado lá de Ur, que atualmente é o Iraque, né? Para sair de Ur, da Caldeia, ir até Israel, chegando lá, ficando numa região chamada Cades Barnea, né? E a fome bateu, a seca bateu, ele teve que caminhar para o Egito e depois de um tempo voltar de novo ali para Israel. 1950 anos antes de Cristo. Começa a história. E aí, depois de Abraão, é claro, vai surgir ali, né? Abraão, Isaac, Jacó que vai ter 12 filhos, entre eles José, né? Depois nós temos Moisés, nós temos Josué, que vai continuar a caminhada de Moisés. Por exemplo, Josué está há 1.200 anos antes de Cristo. Olha só. Então a gente vai percebendo a paciência de Deus com relação à formação do povo, né? Toda aquela caminhada pelo deserto, os 40 anos de deserto, depois os primeiros 5 anos da conquista de Canaã por Josué, a beleza da amizade entre Josué e Caleb. Tem um detalhe ali no livro de Josué, o Diego, que é muito legal, 85 anos, e ele vai conversar com Josué, dizendo, olha, eu ainda me lembro da promessa que Moisés me fez quando a gente estava espiando, né, a terra prometida, e ele me prometeu uma terra. Eu tinha 40 anos, hoje eu estou com 85 e ainda me sinto vigoroso, forte para conquistar aquela terra. Olha que papo bacana, né? Que conversa bonita de dois homens que passaram pelo deserto, entraram na terra prometida e agora, já numa idade bem avançada, mas ainda fortes. Bom, depois disso nós temos 1025 anos antes de Cristo, a coroação do primeiro rei, né? A coroação de Saul. Temos a história linda de Samuel, né? Onde a sua mãe Ana, o seu pai Eucana, né? Que Ana era estéril. Todos os anos ela ia a um lugar chamado Silo, pedir um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. 1 ano, 10 anos, 15 anos, 24 anos pedindo um filho, mas no 25º ano ela disse, se o senhor me der um filho, eu te dou ele de volta. O céu falou, o quê? Faz 24 anos que você pede um filho e você está dizendo agora que se nós dermos um filho para você, você vai dar ele a nós? Então ela concebe Samuel, e quando Samuel tem mais ou menos uns 4 anos, ele vai servir ao templo junto com Eli, e de lá ele nunca mais vai sair. E Deus ainda deu mais 5 gravidez para Ana, viu? Foi 5-1 para Deus. E aí, Samuel vai escolher o primeiro rei de Israel, Saul. Depois vem Davi, depois vem Salomão, mas aí já é outro profeta, já é Natã. Então, veja bem, essas datas, para a gente fazer uma linha, é muito importante. 1004 anos antes de Cristo, reinado de Davi. 965 anos, reinado de Salomão. Depois vem 953, a separação, né, entre Israel, as 10 tribos e as 2 tribos de Judá. E assim por diante, 721 anos, os assírios invadem a Samaria. Nós vamos numa cronologia tão bacana, até chegar num ponto muito bacana, que é a conquista de Pompeu, quando ele conquista a Palestina no ano 64 a.C., que é onde entra os romanos na história. Antes dos romanos tiveram os gregos, antes dos gregos nós tivemos a Síria, nós tivemos deixa eu lembrar aqui para ficar bem, os babilônicos, né? Depois, antes tivemos o Nabucodonosor. São tantas datas, tantos domínios, olha só que bacana. Todas as datas aqui, e nós queremos levar isso. E o bonito, quando a gente une isso com isso, aí vai clareando na nossa cabeça, né? A cronologia, o que Deus, pegando um povo que era pagão, que tinha que acreditar em alguma coisa, né? E ele escolheu aquele pedacinho de terra, né? Aquele espaço, corredor entre a África e a Ásia, a Europa,
E é aqui que eu vou começar a formar um povo. Mas olha a paciência de Deus, né? Um povo que acreditava que se sacrificasse um animal, estaria agradando a Deus. Que antes de pecar, já separava o animal para sacrificar, para poder aplacar o pecado. Até chegar em Jesus Cristo, que vai se permitir ser crucificado numa cruz, dar a sua própria vida e mudar a história. Antes de Cristo, depois de Cristo. E depois disso ainda, nós temos ainda Paulo indo aos gentios, né, aos gregos, aos romanos, a todas aquelas cidades da Grécia, Corinto, né, Éfeso, Tessalônica, Filipos, e dando a eles a noção, a ideia do novo, né, que é o Evangelho. Então nós vemos aí toda uma história linda que quando nós entendemos um pouquinho, nós vamos nos apaixonando por essas histórias da Bíblia. As 3 viagens missionárias de Paulo. Ele queria fazer a 4ª, mas não deu, porque na 4ª, infelizmente, ele foi decapitado em Roma. Ele queria chegar na Espanha. A gente vai percebendo a história desses homens, e eu volto a dizer, os rodapés e as introduções de cada livro. Olha só, a introdução ao livro de Macabeus, por exemplo. Gente, Macabeus é um livro muito importante, porque é justamente na época dos Macabeus que vai surgir a figura do fariseu, né? O defensor da lei, sabe? O Matatias, o pai, Judas, né, um dos filhos, eles vão lutar para que o helenismo não entre na cultura dos hebreus, né? Então eles vão defender a fé deles e depois vai se aproximando, né, a plenitude dos tempos, como diz também a Sagrada Escritura, quando todas as promessas, desde Isaías, quando fala da Virgem Maria, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho que vai se chamar Emanuel, Deus conosco. Estamos falando de 765 anos antes dessa concepção. E nós já temos alguém profetizando a vinda do Messias. Então, imagine quando lá na cidade de Filipe, lá na cidade de Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta, no dizer do povo, quem eles dizem que eu sou? Aí eles dizem, uns dizem que o senhor é Jeremias, que é Elias, ou João Batista, ou até mesmo um dos profetas. Aí Jesus disse, mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro dá um passo para frente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só, 1950 anos de espera. De Isaías para esse dia, 765 anos de espera, de profecias. E de repente Pedro, movido pelo Espírito, diz, tu és o Filho de Deus vivo. Olha o cumprimento dessa promessa. E aí a gente vai em todos os livros da Bíblia que vão apontar para esse dia e a gente vai criando dentro de nós assim uma expectativa, né? Mas que hora que vai se confirmar mais uma profecia? A gente vai chegando junto com a Bíblia nesse ápice, que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. Quando Roma tinha dominado tudo, tinha aberto todas as estradas que iriam servir para os missionários na diáspora poderem sair e evangelizar. Roma, que perseguiu o cristão, matou cristão. O mesmo império que perseguiu vai declarar lícito e depois vai oficializar aquela religião como a religião oficial de Roma. A história depois de Santa Helena, a mãe de Constantino, que vai verificar os lugares onde aconteceram os fatos, vai construir as primeiras igrejas. Meus irmãos, é tanta coisa linda que nós vamos descobrindo, e sem dizer, é claro, fazendo a nossa experiência pessoal, orante com a palavra de Deus. Os milagres de Jesus, o que Jesus disse, né? E o que diz isso tudo para nós. Então eu me tornei, Diego, uma pessoa, e vocês estão usando bem esse termo, eu me tornei uma pessoa apaixonada pela Bíblia, né? Eu sei que na condição de leigo, nós que somos leigos, nós não temos a oportunidade, muitas vezes, de ir fazer uma faculdade de teologia. Meu filho fez teologia, graças a Deus. Meu filho fez história, né? Já fez pós-graduação em algumas áreas da Bíblia.
E eu não tive essa oportunidade, né? Eu estudei mecânica. Minha formação é mecânica. Mas depois que eu me formei em mecânica, depois que eu me tornei missionário, a minha faculdade agora é essa aqui. Ler a palavra de Deus. Mas não apenas a palavra de Deus, né? Vocês também têm um livro muito legal, As Chaves Bíblicas, Dicionário Bíblico e outros, né, livros que me auxiliam. Então eu vou fazendo a minha faculdade dentro desse quartinho aqui, olha. Um quartinho de 2x1, onde no fundo da minha casa, se eu bater a mão aqui na parede, do lado de lá já é a Canção Nova. Então eu estou no fundo da minha casa, onde o silêncio impera, e é aqui, né, auxiliado pela Sagrada Escritura, que eu vou descobrindo e dando sequência àquilo que começou quando eu entrei naquela igreja pela primeira vez, com 18 anos de idade, e de lá para cá, nunca mais abandonei, né? As dúvidas que eu tenho, eu procuro os padres, procuro as pessoas que puderam estudar, me auxiliam. Eu tenho amigos em Israel que eu ligo e digo, olha, não estou entendendo isso, não estou entendendo essa cronologia, me ajuda. São guias árabes, cristãos católicos, guias que são judeus, mas que respeitam muito a nossa igreja, padres que lá estão estudando arqueologia. Então eu vou me virando, e antes de eu fazer uma afirmação, você pode ter certeza, eu procurei confirmar aquela afirmação pelo menos umas 10 vezes, porque quando a gente afirma alguma coisa, a gente tem que ter certeza, e a gente não pode dizer eu acho, né? Não, eu verifiquei, eu averiguei, eu li, eu reli, eu comparei, e aí sim aquilo se tornou uma linha de pensamento e às vezes uma frase dentro de uma pregação. Mas tudo isso, mais uma vez eu digo, através da palavra de Deus, através da leitura da Bíblia, e no meu caso, desde os 18 anos até hoje, aos 56, a Bíblia da Ave Maria é minha companhia. Volto a dizer, por 41 vezes eu estive na Terra Santa. Se nós fizermos uma continha rápida aí, 41 vezes 12, que são os dias que eu permaneço lá, cada vez que lá estou, e se fizermos essa conta ainda vezes as 24 horas, então eu chego próximo de 10.000 horas de Terra Santa. Então eu tenho 10.000 horas de Terra Santa com a palavra de Deus, com a Bíblia da Ave Maria. Então é uma história bonita, uma história que eu gosto de contar, porque eu sei que quem a escuta vai sentir no coração vontade. Eu deixo as aulas para os professores, os teólogos, né, os filósofos, os historiadores. Eles dão aula, eu não dou aula. Eu procuro contagiar as pessoas com o amor à palavra de Deus. Por isso que eu fiquei tão feliz quando a Ave Maria me convidou para esse mês de setembro ser o embaixador da Bíblia no Brasil. Eu fiquei extremamente... E senti isso um grande chamado para o restante da minha vida. Mesmo que o mês de setembro acabe, vocês podem ter a certeza da Ave Maria. Eu continuarei fazendo a propaganda e incentivando o máximo que eu puder para que as pessoas tenham em mãos uma Bíblia da Ave Maria. Inclusive, volto a dizer, em novembro do ano que vem, 50 pessoas, todas elas portando uma Bíblia da Ave Maria, estudando Bíblia na Terra Santa. E quando lá estiver, faço questão de filmar, fotografar e mandar para vocês perceberem o quanto as pessoas estão se identificando com a leitura da palavra de Deus. Acho que nós, unidos, nós podemos fazer muita coisa. Que belo, Dunga. Olha, eu imagino, né, o quão você já foi agraciado, né, estava fisicamente, de conhecer pessoalmente os locais em que se passaram as histórias bíblicas, né? Isso é uma verdadeira graça, né? Ô Dunga, você está falando aí sobre algumas características também da Bíblia Sagrada Ave Maria, que são de estudos, né? Que, para quem não sabe, né, para quem está acompanhando essa live no seu Instagram, no Instagram da Editora Ave Maria, a Bíblia Sagrada Ave Maria é uma publicação editada pela Editora Ave Maria, que é uma obra dos missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, fundado por Santo Antônio Maria Claret. São os missionários claretianos, né?
Então, ó, agora quem está aqui assistindo essa live vai ter a oportunidade, viu, de conhecer um pouco sobre a história da primeira. Deu uma travadinha aí, hein? Voltou, Tá voltou. assistindo agora? Voltou agora. Voltou, né? Ó, o padre Luiz Aham. ele é um missionário claretiano. Ele é bastante conhecido pelos livros que ele escreveu, especialmente o 9 Meses com Maria, né? Tem o 3 Meses com São José, 50 Dias no Cenáculo com Maria, os da Turma da Mônica com Maurício de Souza. Você tem aí também do padre livro? Olha, eu acho que eu tenho aqui, viu? Se eu não me engano... Você deve ter a minha primeira Bíblia com a Turma da Mônica, que também foi ele Ah, que com certeza. Com escreveu certeza o eu tenho. texto. Olha só, então o padre Luiz Eliette vai contar um pouquinho sobre a história da primeira Bíblia católica do Brasil, a Bíblia de Maria. Então, ó, padre Luiz Elinho, olha só, tudo bem, padre? E aí, Dunga? Seja muito bem-vindo. Padre, sua bênção, uma honra poder estar aqui nessa live, viu, padre? Deus Uma te honra para mim. abençoe. A honra é toda minha. Obrigado Que pelo bom. convite. Oh, eu que agradeço. Puxa vida, que legal. Padre Luiz Erlim, que legal. isso. Missionário claretiano, filho do Imaculado Coração de Maria. Oh, maravilha. Esse Erlim, padre, ele é de que nacionalidade? Erlim é nome, na verdade, porque o meu É nome. sobrenome é nome. Luiz Erlim é nome. Meu sobrenome como é que se diz? Português e espanhol. É Gomes Gordo. Me falta um pouco de gordura ainda para atingir o sobrenome perfeito. Mas eu estou caminhando, vou chegar lá, viu? Que bom. Padre, mas que bacana, padre. O senhor vai contar para nós um pouquinho da história dessa nova edição de estudo da Bíblia da Ave Maria, que realmente me conquistou, padre, me conquistou. Então, o Diego falou que a editora, ela pertence aos missionários claretianos. Os claretianos têm por carisma anunciar a palavra por todos os meios possíveis. Santo Antônio Maria Claret, que viveu no século XIX, era um apaixonado pela palavra de Deus. E ele queria incendiar o mundo no fogo do divino amor, incendiar o mundo no fogo dessa palavra que renova e transforma. E ele publicou muitas coisas. Ele é considerado, na Espanha, o maior escritor em quantidade de livros no século XIX. Ele escreveu muita coisa mesmo. Ele não tinha tempo livre na vida dele. Ele queria, por todo custo, gastar o seu último segundo de vida no serviço de evangelização. Então, quando os missionários chegaram aqui no Brasil, no final do século XIX e começo do século XX, tendo essa ânsia do fundador de Santo Antônio Maria Claret, os missionários fundam também um veículo de comunicação, que é a Revista Ave Maria. Ou seja, a Revista Ave Maria nasce com a chegada dos claretianos no Brasil, no final do século XIX, em 1898. Uau! E aí nasce a editora. E com isso, a editora praticamente é a primeira editora católica no Brasil, que foi fundada pelos missionários claretianos assim que chegaram aqui. Nós publicamos, além da revista, nesse período, bastante livros de devocionais, mas ainda faltava alguma coisa, né? Faltava alguma coisa. A gente sabe que a palavra de Deus, ela não era disponível, não estava disponível a todos os católicos antes do Concílio Vaticano II. Algumas pessoas tinham uma tradução ou outra. Os evangélicos sim disponibilizavam a palavra de Deus. Os católicos, sobretudo a hierarquia da igreja, tinham um pouco de medo da forma como os cristãos iriam interpretar a palavra. Então, esse medo da interpretação fez com que a igreja segurasse a palavra e a divulgasse somente na liturgia da palavra, dentro da Eucaristia. E ali o padre fazia o sermão orientando para aquilo que a igreja prega como verdade. Antes do Concílio Vaticano II, existiu um movimento pós-concílio de renovação da igreja. E foi justamente esse movimento de renovação que fez com que o concílio tivesse toda essa abrangência pastoral que teve.
Então, não é que o concílio chegou lá e decidiu, de agora para frente vai ser dessa forma. Existiram esses movimentos de leigos engajados que exigiam mudanças dentro da igreja. E a mudança aconteceu. Mas antes da mudança acontecer, aqui no Brasil, a editora Ave Maria, já vendo para que ventos o concílio nos guiaria, começa a tradução de uma Bíblia. Antes dessa possibilidade ter sido liberada pela igreja, vamos assim dizer. Né? Ela se antecipou. Então foi uma voz profética. Da mesma forma como foi profetismo o surgimento da revista e da editora no final do século XIX, foi profetismo também dos missionários claretianos a publicação pela Ave Maria da Bíblia Ave Maria. Ou seja, o concílio começou na década de 60, nos primeiros anos da década de 60. Mas em 1957 a editora começou o trabalho de tradução da Bíblia. E em 1959 foi publicada a primeira versão da Bíblia. E quem divulgou essa Bíblia foi a revista Ave Maria. Tanto é que nós fizemos um anúncio ali no ano de 1959, falando da possibilidade de uma Bíblia. Nós fizemos 20 mil exemplares. Em um mês, esses 20 mil exemplares foram esgotados. Ou seja, as pessoas tinham sede da palavra de Deus. Como também tem sede hoje, né, da palavra de Deus. E nós continuamos fazendo esse trabalho missionário de evangelização através da palavra. Nesses 50 anos, a gente já fez várias adaptações, modernizações do texto. Várias modernizações do texto. A gente já fez várias adaptações, vários modelos diferentes de Bíblia, de capa, mas também fomos transformando o interior da Bíblia, atualizando a linguagem, atualizando os conceitos, atualizando a questão geográfica, a questão teológica. E acho que a editora chegou na maturidade mesmo, quando a gente conseguiu colocar na mão do povo essa Bíblia de Estudos, que é uma preciosidade, que você sabe disso, a gente acompanha o seu carinho pela Bíblia. De fato, essa Bíblia tem conquistado o coração de muitas pessoas. E como você disse, é um estudo bíblico. Se a gente for ler todas as introduções dos livros bíblicos, a gente faz uma verdadeira teologia, a gente faz um curso de espiritualidade bíblica, de história bíblica, de exegese também. Então, para a gente é muito prazeroso fazer parte dessa história. Né? Ô, Padre Luiz, que você abraçou essa causa com a gente. Tem dia que eu fico aqui nesse quartinho meu aqui, que aqui, como eu estava dizendo para o Diego, é o final da casa. Né? A casa começa lá na frente. Aqui antigamente era o quartinho da bagunça, né? Onde a gente guardava as malas, aquelas coisas. A minha esposa teve uma ideia, falou, por que você não faz o seu quartinho de estudo? Então, aqui tem uma parede, aqui é o barulho, ó. Aqui é o final da casa. Do outro lado já é a canção nova. Então eu ajeitei isso aqui e às vezes eu tiro o dia só para ler as introduções de cada livro da Bíblia. E é impressionante. É tão profundo quanto, e às vezes até mais, do que o próprio trecho bíblico que a gente vai ler depois. Eu não sei quem participou, né? Eu gostaria de conhecer pessoalmente todos os, os sacerdotes ou leigos que fizeram parte dessa elaboração, né, desses textos introdutórios de cada livro. Eu queria cumprimentá-los um por um, porque na minha condição de leigo, Padre Luiz, faltava isso mesmo. Faltava para nós, porque isso, na verdade, é um curso bíblico para leigos, né? A Bíblia, edição de estudo da Ave Maria, na verdade, se nós pegarmos todas as introduções de cada livro, ela nos coloca no contexto daquela época, das expressões, dos costumes, né? E interessante, quando eu paro numa palavra que no meu vocabulário ainda não existia, eu vou direto para o dicionário da língua portuguesa, eu vou para o dicionário bíblicos que eu também tenho aqui. Então, na verdade, eu fico às vezes 3, 4 horas estudando as introduções de cada livro, e são
tremendamente esclarecedoras. Quando eu termino de estudar ali, que eu vou propriamente para a leitura do texto, né, do livro em si, como, por exemplo, Macabeus, ou como Isaías, ou Jeremias, ou Samuel, eu já vou com a cabeça totalmente preparada para poder ler aquele trecho bíblico. E ainda tem os rodapés, né? Os rodapés que são ainda outro... Exatamente. É lindo, Padre. É lindo. Eu estou, assim, indicando isso para todas as pessoas que eu encontro. Meus amigos me pedem essa Bíblia. Atualmente, né, recentemente, eu fiz um pedido dessas Bíblias para um amigo que mora em Danbury, lá em Connecticut, nos Estados Unidos, que a última vez que eu estive pregando lá, fui com essa Bíblia e eles ficaram encantados. Então, está até aqui no meu carro para levar para o aeroporto, com uma pessoa que está viajando essa semana para levar essas Bíblias para essa comunidade católica lá de Denver, nos Estados Unidos. Enfim, eu vejo que Deus realmente iluminou, né, todas as pessoas que participaram dessa elaboração desses textos e desses rodapés. Então, além de dar parabéns, né, eu estou dando aqui a minha gratidão como leigo, tá? Que, como eu disse, não tive a oportunidade de ir fazer uma faculdade de teologia. Minha formação é mecânica. Mas, graças a Deus, o meu filho é formado em história, formado em teologia, fez algumas pós em Bíblia. Então, ele está realizando na vida dele aquilo que eu sonhei para mim. E a gente estuda junto, né? Ele tem 32 anos, eu tenho 56. Por várias vezes a gente senta aqui na mesa, abrimos juntos a Bíblia. Ele é um desenhista profissional. Nós desenhamos os mapas, depois gravamos os vídeos mostrando os mapas. Realmente, nós como leigos temos muito que agradecer à editora Ave Maria. Muito bem. Obrigado. Ô padre, olha só, tenho certeza que muita gente tem uma curiosidade que Deus deu o dom da escrita para vocês dois, viu? Um escritor de mão cheia, um outro compositor, missionário também de mão cheia. Ô Dunga, você pode falar para a gente como que você utiliza a Bíblia, né, para compor as suas músicas? Opa! Todas as minhas músicas, todas, sem exceção, eu tenho 198 músicas gravadas, né? Todas elas são frutos da Sagrada Escritura. Nenhuma delas eu fiz de maneira simplesmente usando do recurso da poesia, que é maravilhoso também. Mas no meu caso, eu só sei compor depois de um período de leitura. Vou te dar um exemplo. No CD Foi Assim, que graças a Deus vendeu muitas cópias, a maioria das músicas eu escrevi dentro do ônibus, indo da Galileia para a Judéia, ou andando ali na Galileia, ou andando na Judéia. Eu fui, depois de um dia, né, lendo os textos bíblicos nos lugares onde a gente visitava, o guia explicando, o padre explicando, eu como diretor espiritual também explicando. Às vezes eu entrava no ônibus, voltando para o hotel, eu, no silêncio daquele ônibus, todo mundo um pouco cansado, já adormecendo, porque o dia era cheio, eu pegava um caderno, por exemplo, escrevendo a música Foi Assim, né? Que a letra diz assim: caminhando para Jerusalém, o pai o conduzia sempre a algum lugar, e sob o pó da estrada, sempre alguém a mendigar. Com suor no rosto, os pés cansados, olhar no horizonte, mas sem tropeçar, com sede de pregar que o amor tudo pode curar. Ele orou, falou, o pobre ouviu, quando caminhou, também conheceu o que o Pai, por amor, concebeu. Ele ouviu o meu problema e escutou. Quando caiu, por amor levantou. E se hoje eu estou aqui, é porque foi que Ele que me chamou. E foi assim que Ele me conquistou. Ou seja, a leitura orante da palavra dá a nós a percepção, a poesia, mas uma poesia diferente. Não é a poesia simplesmente da rima das palavras, não. Eu extraio da palavra de Deus essa capacidade para poder compor. Foi assim com a música Filho de Davi, que vai falar lá de Bartimeu, filho do Timeu, né?
Começa a passagem bíblica dizendo que ele estava sentado à beira do caminho, termina a passagem dizendo que ele seguia Jesus ao longo do caminho, né? Então, todas as minhas músicas vai caminhar, que é a história dos 10 leprosos, e por aí afora. Eu tenho a felicidade de compor 198 canções, e se eu não vou dizer assim, todas elas, mas pelo menos 85% delas baseadas na Sagrada Escritura. Palavras de Deus sempre nos inspirando, né, Dunga? E, padre, como que o senhor se inspira também para escrever os seus livros, né, com base na Palavra de Deus? Inclusive, ó, esse aqui, 9 meses com Maria, viu? Do padre Luiz Elim, bastante conhecido. Como o senhor tem toda a inspiração divina aí? Como o Dunga disse, ele compõe não por compor, né? Não para que a sua música entre na onda, sua música seja assimilada, seja cantada, seja ouvida no rádio, simplesmente. Não é a vaidade de um compositor, e aqui também não é a vaidade de um escritor. O nosso desejo, com certeza, e aí eu vejo uma sintonia muito grande, é de fato dando vazão a esse dom que a palavra seja anunciada. Então, antes de escrever qualquer livro, eu rezo muito, né? Eu peço a Deus que o livro primeiro nasça no meu coração, no meu ser, e que eu consiga depois passar essa palavra que eu vivi antes. Então, talvez a eficácia dessa evangelização seja porque eu me abasteço primeiro, né? Eu sugo dessa palavra, e depois dela ruminada dentro de mim, eu lanço essa palavra para que ela dê frutos e sementes, e que ela cresça na vida de outras pessoas. Ó, inclusive, viu, Dunga? Aproveitar aqui que o padre está aqui conosco. Toda quarta-feira, a gente faz nas redes sociais da Editora Ave Maria uma live especial do ciclo de oração da novena 9 meses com Maria. Uma novena da Anunciação do Nascimento de Jesus. Então já fica o convite, viu? Amanhã, às 10 horas, em todas as redes sociais da Editora Ave Maria, a gente reza com Nossa Senhora, junto com o Padre Luiz Elim. A gente vai estar aqui nesse mesmo local, às 10 da manhã, tá bom? Tá todo mundo convidado, viu? Ô, Dunga, você começou a falar um pouquinho sobre a leitura orante diária na vida do católico, né? Para o conhecimento e a maturidade da fé. Você pode falar um pouquinho mais sobre a importância dela? Com certeza, né? Porque a leitura orante, né? Não sei se esse é um termo que a gente possa usar, mas eu acredito que sim. Quando a gente lê a palavra de Deus, como ela mesma diz, ela é viva e é eficaz. É mais penetrante que uma faca de 2 gumes, né? Chega a separar as articulações da medula, as intenções do coração e o pensamento. Então, Hebreus vai dizer isso para nós. Então, quando a gente tem o mínimo do contato com a palavra de Deus, aquilo é eficaz, né? Ou seja, você leu um versículo, aquilo já dá um efeito dentro da gente. Mas é claro, um é pouco. A gente quer mais, a gente quer 2, a gente quer 3, a gente quer um capítulo. Depois a gente quer 2 capítulos. E a gente vai habituando a rezar. Tem muitas pessoas, né? Eu sou um conquistado para Deus através dos grupos da Renovação Carismática Católica. E nós fomos ensinados a ter a Bíblia. E muitos de nós, em vários momentos de oração, hoje eu não faço mais isso. Eu faço isso muito de vez em quando. Mas na minha adolescência espiritual, a gente tinha esse costume, né? Eu vou abrir a Bíblia, vou ver o que Deus está falando para mim, né? Então, era uma maneira assim pura, né? Muito pura. E Deus usou muito desses momentos onde a gente se espantava com aquilo, quando a gente abria, né? Às vezes abria num livro que a gente nunca leu, nem conhecia. Mas impressionante como aquele versículo falava ao nosso coração. Hoje, é claro, pela leitura diária da palavra de Deus, é como se o Espírito Santo fosse nos recordando daquilo que está guardado dentro de nós. Então, ele nos recorda da palavra que nós já vimos, já lemos, já ouvimos, mas principalmente aquela que nós lemos e estudamos. E ele vai nos fazendo recordar. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui agora, eu estou me lembrando de Jeremias, capítulo 15, versículo 19, que diz assim, olha só que interessante. Esse se é muito importante, se tu te converteres, eu te converterei, e na minha presença ficarás.
E se souberes separar o que é bom daquilo que não presta, serás a minha boca. Então, estar na presença de Deus, em qualquer lugar, dirigindo o meu carro, na Dutra, na Carvalho Pinto, na Ayrton Senna, mas eu tô na presença de Deus. Né? Então, isso me faz ler a palavra de Deus e depois me recordar dela todos os dias. Ela que me diz que o meu limite na luta contra o pecado tem que ser até o sangue, como está escrito lá em Hebreus. E a gente vai lembrando da palavra de Deus e aquilo vai fazendo a gente rezar. Em vários momentos de tristeza, de medo, de preocupação, o Espírito Santo, como foi a promessa de Jesus, e ele vos recordará de todas as coisas. Então, quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais essa palavra vem à tona nos momentos difíceis da minha vida. Então, o Espírito Santo me faz recordar aquilo que eu já li. E isso me faz orar. Muitas vezes eu orei com a Bíblia sem ter a Bíblia na mão. Mas por quê? Porque o Espírito me fez recordar de coisas que eu já li. Né? Então, isso, no momento que você está lendo, você está rezando, mas às vezes você está se recordando das frases, dos versículos, como por exemplo, o Salmo 125, os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Fiz até a música disso aí. Quando o Senhor reconduziu a Sião, seu povo explodiu numa só canção. Os lábios cantam, nosso Deus triunfou. Seu nome toda a igreja exaltou. Quer dizer, quando eu compus essa música, falei, puxa, isso é o Salmo 125. É o Espírito Santo, sabe, recordando a gente, fazendo a gente, acabando, sabe, às vezes eu estou no meu quintal praticando um pouquinho de exercício físico, eu me lembro de uma passagem bíblica, naquele momento eu já louvo a Deus. Então, a gente ora quando está lendo e a gente ora quando está se recordando do que leu. Por isso que a palavra de Deus é tão importante na nossa vida, na hora de dar um conselho para um filho, sabe? Na hora de esclarecer um assunto com a esposa, na hora de você fechar um negócio, assinar um documento, na hora de você fazer planos para o futuro. Cabe ao homem planejar, mas cabe a Deus executar ou não. Mas cabe ao homem planejar, cabe ao homem fazer planos. Esse é o meu papel, eu preciso fazer planos, mas com a certeza que executá-los ou não vai depender de Deus. Então, essas coisas são maravilhosas, é a palavra de Deus sendo encarnada em nós. Mas se nós não tivermos o hábito de abrir e ler, o Espírito Santo não tem do que recordar. Então a gente tem que ter primeiro né, Ô, a Dunga, promessa. Oi. olha só, inclusive para ajudar, né, os seus seguidores da Editora Ave Maria, essa caminhada na Bíblia, você gravou recentemente, né, uma websérie sobre a Bíblia, que a partir de amanhã vai estar disponível no canal no YouTube da Editora Ave Maria, o primeiro capítulo, viu? E tem participações especiais nessa websérie. Da irmã Zélia, do Thiago Brado, da Aline Brasil, do Padre Luiz Elim. Então, ó, tá imperdível essa websérie, viu? Dunga, a gente tá, acho que falta uns 2 minutinhos mais ou menos para acabar a live, viu? Então, eu preciso dar um recado rapidinho. Daqui a pouco a gente passa a palavra para as considerações finais. A Editora Ave Maria, ela tá sempre possibilitando que todos tenham acesso à palavra de Deus, né? Então, para comemorar esse mês da Bíblia, durante o mês de setembro inteiro, a Editora Ave Maria está com 30% de desconto em todo o site, em todos os produtos, nos livros, nas Bíblias, nos sazonais, né, que são aqueles diário bíblico, a palavra e vida, muito conhecido por todo mundo, viu? Então, é só acessar www.avemaria.com.br e aí você consegue 30% de desconto, tá bom? Tem mais um recadinho importante. A próxima live, na terça-feira que vem, às 20 horas, é uma live interreligiosa e ecumênica, viu, Dunga? A gente vai falar sobre Maria nas Sagradas Escrituras das religiões monoteístas. Olha que lindo. Uau, que lindo. Então a gente vai ter aqui a presença de um padre católico, um padre ortodoxo e um sheik muçulmano também. Vai ser uma live imperdível, viu? Terça-feira que vem, às 20 horas, nas redes sociais da Editora Ave Maria. Olha, antes que encerre, Dunga, em nome da Editora Ave Maria, né? Eu estou falando aqui com o Padre Luiz Elim, em nome da editora. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Padre Luiz Elim também. Muito obrigado.
Valeu, Dunga. Juntos na missão. Obrigado, padre. Olha, padre, eu disse pro Diego que quando vocês me convidaram para esse mês de setembro estar com vocês nesse projeto, eu percebi que ali Deus estava me convidando a ser desse projeto para o resto da minha vida. Eu quero me comprometer com a editora Ave Maria a divulgar a Bíblia pelo resto da minha vida. Eu espero viver pelo menos mais 30 anos. Então, pelos próximos 30 anos, contem comigo. Amém. Você já é um missionário claretiano, viu? Juntamente conosco. Obrigado, obrigado. Muito bem, eu deixo a minha bênção, tá bem? Amém. E por intercessão do Imaculado Coração de Maria, São José, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um grande abraço para vocês. Bem, Deus os abençoe e que nossos caminhos possam se cruzar cada vez mais. Obrigado, padre. Amém. Amém. Obrigado, Tchau. Deus. Valeu, um grande abraço. Gente, que maravilha, maravilha, maravilha. Obrigado pela companhia de cada um de vocês. Obrigado por tudo aquilo que vocês estão fazendo nesse mês tão importante da palavra de Deus para todos nós. Católicos, por favor, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. O católico que já tem sacramentos, dogma, doutrina, tradição, devoção, esse católico com a Bíblia na mão é imbatível. Grande abraço a todos vocês. Um abraço a toda a família da Ave Maria. Essa live vai ficar salva para você curtir mais um pouco. Grande abraço, gente. E amanhã, 7 da manhã, tem live. Acredite. Valeu.